Olá, meu nome é Williams Ferreira e estou aqui para apresentar o trabalho de veículos elétricos, uso de conversores bidirecionais de potência para carregamento de bateria, orientado pelo professor Wilson José Gonçalves, na disciplina de Legislação, Ética Profissional e Cidadania. Pois bem, antes de tudo vou contextualizar um pouco sobre o trabalho. Motivados pela redução de gases poluentes e a utilização de combustível renovável, alguns governos, como Estados Unidos, Canadá e China, estão incentivando o investimento das montadoras em tecnologias inovadoras para a eletrificação dos veículos. Além disso, esse incentivo é fundamental para a pesquisa e desenvolvimento da indústria, assim como no âmbito acadêmico. É, Para o uso desses veículos elétricos, são necessários alguns conversores de potência, e a eletrônica de potência surge como elemento-chave, oferecendo soluções tecnológicas avançadas através dos conversores de potência para fazer o carregamento das baterias dos veículos elétricos. A partir daí, pode-se notar que com as novas tecnologias, deverá haver adequações das instalações urbanas para suportar o crescimento da frota elétrica, visto que os veículos elétricos dependem da disponibilidade de energia elétrica para o seu carregamento. Assim, esse trabalho é objetivo apresentar algumas topologias de conversores bidirecionais de potência que mitiguem problemas de qualidade de energia para carregamento de veículos elétricos e propiciem um carregamento adequado desses veículos. Essas topologias avançadas de conversores de potência permitem uma conversão eficaz entre corrente contínua e corrente alternada, e vice-versa, possibilitando a integração harmoniosa de veículos elétricos à rede, injetando energia desses veículos elétricos de volta à rede quando necessário, quando a gente tiver picos de demanda ou situações de emergência. Dito isso, propôs-se algumas discussões acerca de como poderá ser feita a otimização desses carregamentos de baterias, né? E algumas hipóteses foram levantadas. As hipóteses são pautadas com referência no tipo de carregador que será utilizado para o carregamento das baterias, certo? E essas topologias de carregadores são inúmeras, mas aqui eu vou listar três que são comumente utilizadas, vamos dizer assim. A primeira é a de carregador on-board com fluxo unidirecional de potência. A segunda é com carregadores off-board com fluxo bidirecional de potência. E por último, carregadores on-board com fluxo bidirecional de potência. A categoria de carregadores on-board com fluxo bidirecional de potência se destaca quando a gente coloca essas hipóteses em mãos, por ser embarcada no carro e remove a necessidade de estações de carregamento externas e pode ser capaz de fornecer energia de volta à rede pela bidirecionalidade de fluxo de potência. Com isso, os resultados explanados evidenciarão a multiplicidade de topologias de conversores bidirecionais de potência usado para o carregamento dessas baterias. Bom, diante disso, com as hipóteses pontuadas e sabendo que a eletrificação da frota está no começo, está gangariando agora no nosso país principalmente, é necessário conhecer o objeto de estudo, que desempenha um papel crucial no avanço da mobilidade elétrica, que no caso são os conversores bidirecionais de potência, né? Pois bem, esses conversores bidirecionais de potência têm a capacidade de converter a energia de uma forma para outra, de maneira eficiente e bidirecional, permitindo que a energia flua tanto da fonte para a carga, quanto da carga para a fonte. Com aplicações que variam desde veículos elétricos até sistemas de armazenamento de energia e redes inteligentes, os conversores bidirecionais de potência estão moldando o futuro da distribuição de energia e da utilização dela também, propiciando esses dois fatores de forma mais sustentável e versátil. Assim sendo, na literatura observou-se algumas formas de topologia de conversores bidirecionais de potência. As principais notadas foram conversor push-pull, buck-boost, flyback e dual active bridge. Essas topologias são escolhidas de acordo com os requisitos de potência, de chaveamento e o tipo de aplicação também, né? Assim, essa busca na literatura pôde convencionar algumas topologias para a gente e, e notou-se que a mais utilizada é a Dual Active Bridge, que é a dupla ponte ativa, né? E para validar essa ideia, eu peguei um trecho de um autor que chama Alberto Rodrigues, que em seu artigo um,
Overall Study of Dual Active Bridge for Bidirectional DC-DC Conversion, ele destaca que um conversor DC-DC bidirecional Dual Active Bridge é uma topologia com vantagens de menor número de dispositivos, chaves de comutação suave, baixo custo e alta eficiência. O uso dessa topologia é proposto para aplicações onde a densidade de potência, custo, peso e confiabilidade são fatores críticos. Assim, não apenas isso, mas também sendo necessário conhecer os parâmetros de controle do conversor, e esses parâmetros de controle vão mudar questões como ciclo de trabalho, mudança de fase entre as tensões, frequência de operação, e a gente tem que considerar na hora que for fazer o projeto do mesmo, né? Outro autor também que deu uma elucidação um pouco melhor sobre esse conversor DEB, né, foi Hamid Karchenas, no seu artigo Bidirecional DC-DC Converters for Energy Storage System. É, nessa referência, ele discorre da seguinte maneira, que a mudança de fase entre as duas tensões alternadas, denotadas por um ângulo de defasagem, é um parâmetro importante que determina a direção e a quantidade de transferência de potência entre os barramentos CC do conversor. Ao ajustar essa mudança de fase, é possível uma operação de frequência fixa com controle total sobre a transferência de potência, que é o que eu acabei de citar aqui, né, que a gente precisa conhecer alguns parâmetros de controle também. Na real, todos os parâmetros de controle precisam ser conhecidos para que essa transferência de potência seja mais efetiva, mais eficiente, de uma maneira mais limpa, né, tanto para a rede quanto para o conversor, que ele não sofra muito esforço nas suas chaves, porque são dispositivos eletrônicos, são, digamos assim, frágeis, só que possuem um grande potencial de chaveamento, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses requisitos de projeto. E para finalizar essa questão do conversor bidirecional de potência e do porquê escolher essa topologia DEB, né? Os conversores DEB são bastante utilizados, né, por possuir um isolamento galvânico entre as partes do circuito, ou seja, a parte a parte primária e a secundária são isolados através de um transformador. E então não permite a circulação de corrente indesejada, né, entre as duas partes. Isso é um fator importante para escolher esse conversor na hora de implementar um dispositivo, uma aplicação, um carregador, enfim. Outro fator de eu ter escolhido esse conversor foi por ele ter, como dito anteriormente, uma alta eficiência e ser fisicamente menor e ter o menor peso em relação àqueles outros que eu acabei de citar. É, Assim, em detrimento da tamanho, eficiência e vantagem, esses conversores possuem grande complexidade, como eu citei algumas delas agora, eles possuem grande complexidade e o custo também é um pouco elevado. A eficiência é cobrada dessa maneira, né, no custo. Pois bem, prosseguindo, nesse contexto de armazenamento de energia elétrica, a necessidade do uso desse conversor bidirecional de potência, né, proporcionar ajuste na tensão do aumento CC, como eu já havia dito, não proporcionar tanto esforço às chaves, o controle de carga e descarga melhor das baterias, né, e também na pesquisa e desenvolvimento dessa área, né, como acontece bastante na universidade, lá no BATLab, onde é o laboratório que eu faço parte. Há muito esforço acerca do descobrimento, do estudo sobre como esses conversores operam, como é a maneira mais eficiente de operar esses conversores, o que a gente precisa fazer, quais são os requisitos de projeto. E lá no BATLab, lá perto do INC, é, é um grande, é um local onde que se estuda muito isso, né, vamos dizer assim. Isso demonstra que os conversores bidirecionais de potência proporcionam mais flexibilidade nos projetos, prolongamento da vida útil das baterias, podendo operar com energia limpa, né? Diante disso, surge o questionamento, né? A necessidade de conhecer todos os componentes de um conversor bidirecional de potência para adequá-los a alguma aplicação? E, assim dizendo, a argumentação sobre a desnecessidade se baseia em algumas considerações. Por que que a gente deve desconsiderar o uso do conversor bidirecional de potência, né?
porque em algumas aplicações há necessidade apenas da conversão de energia unidirecional, fazendo com que um conversor bidirecional de potências não seja eficiente para esse tipo de aplicação, né? Outra ocasião em que não há necessidade de uso do conversor bidirecional é quando se almeja aplicações menos complexas, menos robustas, com custos menores, que sejam mais rápidas também, né? E é importante notar que a maioria das aplicações que envolvem armazenamento de energia em baterias ou banco de capacitores, micro-redes de alimentação, tem vários artigos e testes de TCC que caminham nessa questão da micro-rede de alimentação, né? Porque é uma pauta bastante discutida hoje, né? Integralizar a geração distribuída através de micro-redes, né? E, enfim, continuando. Veículos elétricos e energia renovável são desenvolvidos através de uso de conversores bidirecionais de potência. Portanto, a desnecessidade do uso de conversores pode ser comprovada através de algumas aplicações. No entanto, é fundamental que a gente conheça como cada elemento desse conversor bidirecional de potência desempenha um papel importante na infraestrutura energética atual que almeja se ser moldada, né, para um futuro de uma habilidade elétrica maior, né. Pois bem, elucidado essa parte do desuso do conversor bidirecional de potência, vamos cair agora numa parte que expõe a necessidade, o porquê de que a gente utiliza esses conversores bidirecionais de potência, né. Pois bem, o uso desses conversores para o carregamento das baterias tem se tornado uma área de grande importância e interesse, como eu acabei de dizer, à medida que a demanda por armazenamento de energia cresce em todo o mundo. Essa tecnologia desempenha um papel crucial na integração de fontes de energia renovável, como painéis solares, turbinas eólicas, bem como também do desenvolvimento dos veículos elétricos, para fazer toda essa integralização para que a gente possua um futuro da mobilidade elétrica limpo e com menos esforço da rede elétrica, né? E assim a gente vai retomar aquelas hipóteses que eu havia dito antes dos carregadores. Pois bem, algumas essas hipóteses foram levantadas e eu vou elucidar de uma maneira mais incisiva aqui agora. Os carregadores off-board com fluxo unidirecional de potência. Qual a definição deles e por que eles existem? A primeira hipótese, né, desse carregador off-board se concentra na utilização de carregadores com fluxo unidirecional de potência em veículos elétricos. Essa abordagem tem um potencial de otimizar a infraestrutura de carregamento, melhorando a eficiência energética e aliviando a carga na rede. No entanto, essa hipótese enfrenta alguns desafios, que, assim como o bidirecional, tem alto custo inicial de investimento devido à necessidade da infraestrutura externa, que é como se fosse um eletroposto. Além disso, a compatibilidade com os diversos fabricantes de baterias pode ser limitada, restringindo a gama de veículos que podem ser carregados por esses carregadores, limitando sua utilidade no mercado. O que eu estou dizendo é que o plug de carregamento dos veículos, quando você projeta um carregador off-board, o plug tem que ser compatível com o que tem no carro. Ou seja, se a gente tiver no mercado disponíveis 4, 5 plugs diferentes, a empresa, a aplicação ou a instituição que for implementar um eletroposto que utilize dessa tecnologia de carregador off-board terá que implementar juntamente com diversos tipos de carregadores, vamos dizer assim, né? Na FMS acontece isso, são 3 tipos de plugs lá que tem, só que isso acaba levando um pouco custo, né? Quando a gente está pensando em projetos de engenharia, o custo é tecnicamente a primeira coisa que conta, né? Vamos dizer assim, né? A gente quer que as coisas sejam baratas e eficientes, né? Pois bem, a segunda hipótese que eu abordei no começo, que eu vou retomar agora, é de carregadores on-board com fluxo unidirecional de potência. Nessa possibilidade, os carregadores off-board com fluxo bidirecional de potência são carregadores que diferem com aquele do fluxo unidirecional de potência. Agora, nesse cenário dos carregadores bidirecionais, eles têm a capacidade de estabelecer uma rede distribuída de armazenamento de energia através das baterias do carro. Isso permitiria que os veículos fossem utilizados como recurso de energia, auxiliando na estabilidade da rede elétrica e no enfrentamento de picos de demanda. No entanto, a implementação da bidirecionalidade em carregadores off-board requer mudanças significativas na disposição desses conversores internos, ou seja, exige a adição de outros conversores.
e, consequentemente, você atualizar algo que já existe, que é fisicamente ali implantado, que já se colocou um custo inicial grande, é, é uma demanda maior do que foi anteriormente, vamos dizer assim, né? Porque adaptar algo que já está criado é, aumenta a dificuldade, né? Aumenta a dificuldade do projeto. E isso é uma característica que soa como desvantagem, mas nem tanto, né? Pois bem, a terceira e última hipótese, que é a que eu mais relevei até agora, que é de carregadores on-board com fluxo bidirecional de potência, se destaca como a hipótese mais viável, pois, considerando suas funcionalidades agregadas e a utilização de carregadores on-board com fluxo bidirecional de potência em veículos elétricos é muito vantajosa. Por quê? Isso ocorre porque os veículos equipados com esse tipo de carregadores têm a capacidade de otimizar o uso da energia elétrica da rede elétrica. De que maneira? Redirecionando a energia das baterias do próprio veículo, permitindo que os proprietários sejam compensados por sua contribuição ao controle de carga na rede elétrica. A concessionária de energia pode oferecer tarifas mais baixas para o carregamento durante a noite, possibilitando que os proprietários vendam parte da energia armazenada nas baterias durante o dia, ajudando a compensar esses picos de demanda de energia, né? É como se fosse uma geração distribuída móvel, digamos assim, né? Adicional a essa vantagem, esses veículos elétricos, principalmente carros elétricos, que possuem maior volume de baterias, podem também fazer parte da integralização dessas baterias com energias renováveis. Este adicional é proposto como uma forma de armazenar o excesso de energia da geração distribuída, que atualmente vem sendo regulamentada através de novas tarifas de energia e fornecidas de volta para a rede em algum momento mais oportuno de maior necessidade. O que eu estou falando aqui é, com a geração distribuída, ou seja, a geração solar que a gente tem hoje em dia, né, a regulamentação que foi aplicada esse ano foi de tarifas decrescentes, né, que conforme o ano vai passando, a tarifa da sua energia solar vai decrescendo. No entanto, se a gente conseguisse, essa regulamentação vem justamente pelo excedente que as pessoas é, injetam na rede, né? E às vezes a rede não foi projetada para isso, né? Às vezes a rede foi projetada para fornecer energia, não para receber energia de volta. E essa volta de energia através da direção distribuída às vezes causa algumas complicações na distribuição, na infraestrutura de distribuição da rede elétrica, da concessionária. Então, se, se esse excedente de energia elétrica da geração distribuída fosse direcionado às baterias pela rede elétrica, a rede de distribuição já está ali, seria uma forma interessante de condicionar essa energia e de ser mais eficiente, uma energia mais limpa, né, sem desperdício. Pois bem, até agora foram ditos algum, algum, con- algum contexto sobre o uso de conversores bidirecionais de potência, a desnecessidade do uso dele e como que a gente vai usar ele, né? Necessidade, onde a gente usa isso, né? No entanto, a metodologia de trabalho que foi feita, que foi utilizada para pegar os resultados que eu vou apresentar a seguir, foi tal que a pesquisa proposta de uso de conversores bidirecionais de potência para carregamento de baterias em veículos elétricos busca compreender os desafios e as vantagens de se adotar essa tecnologia inovadora. A pesquisa envolveu a coleta de dados de diferentes fontes, experiência própria com o laboratório que eu participo, né, da manutenção do eletroposto da FMS. Eu não faço a manutenção do eletroposto da FMS, só que eu estou lá todo dia, né, e eu já fiz pesquisas que, que são frutos do desenvolvimento do eletroposto. Então, eu falo com propriedade disso porque o eletroposto propiciou o desenvolvimento da minha pessoa, o desenvolvimento do meu método de estudar, de como participar mais da sociedade científica, vamos dizer assim, né? E também utilizando artigos publicados e reconhecidos internacionalmente pelo I3A, né, que é o Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, né? E também experiência de implementação computacional e com algumas topologias de conversores. Eu também já fiz pesquisa de implementação desses conversores e consegui resultados muito positivos, né, de carregamento de baterias, de eficiência das chaves e tudo mais. Então,
eu utilizei meio que disso para fazer um pouco do banco de dados dessa pesquisa aqui. Pois bem, o método objetivo é oferecer novas ideias que se ressignifiquem o método com que o leitor, estou falando do meu trabalho, né, objetiva as diferentes formas de fornecimento de energia e também da infraestrutura energética. E a adição dessas novas tecnologias mudará o cenário energético que a gente vive hoje. Se a gente ler com atenção e prestar atenção no que está sendo exposto, a gente pode enxergar a rede distribuída, o o sistema elétrico de potência brasileiro de uma forma diferente, né? Uma forma mais eficiente, uma forma mais inovadora, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem um grande potencial de geração de energia, né? A nossa matriz energética é, da sua maioria, energia renovável, né? Das hidrelétricas, vamos dizer assim, né? Então a gente é um dos poucos países que tem muito potencial hídrico e que a gente consegue fazer com que isso seja mais presente no nosso dia a dia, né? Basta a gente implementar isso, estudar mais e estar mais presente nessa discussão, né? Assim, através dessa metodologia, esperou-se fornecer alguns conteúdos suficientes para aprofundar o assunto da gestão energética e de conversores bidirecionais de potência nos veículos elétricos, que propiciem maior sustentabilidade, diversidade dos meios de transporte e da gestão energética em si, né? Pois bem, logo após falar sobre como foi feita a pesquisa, né, eu vou elencar alguns resultados aqui sobre o que eu retirei dessas pesquisas que eu fiz, né? É, enfim, os resultados encontrados evidenciaram a rápida evolução da tecnologia de carregamento de veículos elétricos, impulsionados por um condicionamento de energia de forma mais sustentável para a mobilidade elétrica, né? Para propiciar a mobilidade elétrica, né? No centro dessa evolução, os conversores bidirecionais de potência desempenham um papel crucial, permitindo não apenas o carregamento eficiente das baterias dos veículos elétricos, mas também um fluxo bidirecional de potência, tornando possível a devolução de energia das baterias para a rede quando necessário, quando há picos de demanda, como eu já havia dito anteriormente, né? Para isso, eu peguei alguns resultados que serão elencados aqui em forma de tópicos, a fim de contribuir para o entendimento dessa temática, né? O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi o futuro do processamento de energia, né? Com a necessidade de suprir os déficits na geração de energia, as concessionárias estão preocupadas em adotar melhores maneiras de distribuição de energia e reverter a necessidade do uso de combustível fóssil por o uso de combustível renovável. Essa necessidade é explicada pelo fato de que combustíveis fósseis contribuem para o agravamento da emissão de gases do efeito estufa. Dito isso, uma maneira de integralizar fontes renováveis de energia e de grande eficiência é adotar novas tecnologias de processamento de energia. Uma delas é a bidirecionalidade do fluxo de potência, alavancado pelos conversores bidirecionais de potência. E acerca desse tópico, né, do futuro, eu achei um artigo, acho que na real achei uma tese de mestrado de um do professor que eu admiro muito, que eu já vi aula dele, né, que é do Vanner Watson, né? E ele destaca alguns pontos importantes sobre a bidirecionalidade de energia elétrica, né? Eu vou citar algum deles aqui e contextualizar aqui o que ele tinha falado, né? Que ele tinha exposto no trabalho dele. Pois bem, Vanner explicitou que nas redes tradicionais a geração de energia segue a demanda. No futuro, porém, o consumo de energia virá depois da geração, e não o contrário. Isso significa mudanças de paradigma. As redes elétricas tenderão a serem melhores distribuídas, inteligentes e flexíveis. Os fluxos de energia e comunicação unidirecionais serão substituídos por fluxo bidirecional e essas mudanças exigirá o desenvolvimento de novos métodos de controle, automação e otimização de operação do sistema elétrico, com forte tendência para a utilização de técnicas de resolução distribuída de problemas baseada na utilização de multiagentes. Além das vantagens ambientais da tecnologia de rede inteligente, que é que eu tinha microredes inteligentes que eu tinha citado antes, gera benefícios evidentes para todos os envolvidos na cadeia de conversão de energia, possibilitando, possibilitando então o fluxo bidirecional de potência através dos conversores, mais poder aos consumidores com a participação bilateral e interativa nos processos de planejamento e operação da rede, que eu tinha ditado antes, que era a parte de devolver a energia para a rede elétrica, fazer com que a concessionária é, use de tarifas menores para essas pessoas que possuem esses conversores, né, dentro dos seus veículos elétricos, enfim.
Maior eficiência operacional das concessionárias de energia, por meio de participação ativa dos consumidores, edifícios comerciais, plantas industriais e residenciais nas redes inteligentes. É mais do mesmo. Energia de maior qualidade nos vários níveis de tensão, aumentando a estabilidade do sistema. Acomodar uma grande variedade de fontes e demandas. Né? O sistema cresceria, né? Ficaria mais robusto, maior potencial de fornecer mais energia, né, para os consumidores. Também reduzir o impacto ambiental desse sistema produtor de eletricidade com a diminuição das emissões de CO2, gás carbônico, relacionada à geração de energia por fontes fósseis, reduzindo perdas e utilizando fontes de baixo impacto ambiental. Respostas da demanda mediante atuação remota em dispositivos consumidores. Integração de geração descentralizada à rede por meio de tecnologias de informação e comunicação inteligentes. Poderia também viabilizar e beneficiar mercados competitivos de energia, fornecendo mercado varejista e microgeração também, né? Pois bem, ele continua assim, né? Dessa forma, as redes inteligentes de energia introduzem novos conceitos para o sistema elétrico, tal como as microredes, nanoredes, enfim. As microredes são sistemas que integram cargas e fontes de geração distribuída que podem operar em paralelo ou separada da rede elétrica. E, pois bem, eu vou retomar um pouco mais daquilo que eu havia falado antes, que é sobre os conversores bidirecionais de potência em específico, né? Eu vou falar um pouco sobre os conversores e alguns autores que elucidam esses conversores nas suas publicações e também falar um pouquinho do Active Bridge, né? Do DEB, né? Conversor DEB, que é o que eu mais utilizei aqui nesse trabalho, né? Pois bem, tendo contextualizado esse cenário que eu acabei de dizer, né? Que se espera para a bidirecionalidade de energia, o tópico que eu estou falando agora, que é sobre conversores bidirecionais de potência, conta com explanações acerca do tipo de carregador e das peculiaridades para se implementar nos veículos elétricos, em específicos os carregadores bidirecionais, né? E também, né, fruto desse envolvimento meu com os conversores, com o laboratório, é, consegui achar um paper de um autor que chama Murat Yilmaz, que tem o título de Review of Battery Charger Topologies, Charging Power Levels and Infrastructure for Plugging in Electric and Hybrid Vehicles. Minha pronúncia é um pouco ruim, mas é mais ou menos isso. E ele destaca que um carregador bidirecional típico tem dois estágios. Um carregador ativo conectado à rede, que é o CACC, bidirecional, que reforça o fator de potência, e um conversor CCCC, bidirecional, para regular a corrente da bateria. Esse é tecnicamente o conversor CCCC, que é a maior fonte de estudos, né, que a gente tem hoje em dia. Esses carregadores podem ser configurados como circuitos de carregadores não isolados ou isolados. Ao operar no modo de carga, eles devem consumir uma corrente senoidal com um ângulo de fase definido para controlar a potência a potência ativa e a potência reativa, né? No modo de descarga, um carregador deve retornar a corrente em forma senoidal semelhante à que foi retirada da rede antes, né? Retirada assim não, consumida da rede antes, né? Um carregador bidirecional suporta carregamento da rede, injeção de energia de bateria de volta à rede, referida como modo de operação veículo-rede, né? Que é V2G, e a estabilização da energia. Ele destaca também que, embora a maioria dos estudos tenha se concentrado no fluxo de potência bidirecional, existem vários desafios para a adoção desse fluxo bidirecional. O fluxo bidirecional de energia deve superar a degradação da bateria devido a frequentes ciclos de carga e descarga. É, O custo de um carregador com a capacidade de fluxo bidirecional também é alto. E problemas de medição e necessidade de sistemas para distribuir autorizações. Esses são alguns desafios, né? É provável que os clientes necessitem de uma garantia de energia para o estado de carga dos veículos. E, e a implementação bem-sucedida do fluxo bidirecional exigirá extensas medidas de segurança, né? Que serão ditadas pelas concessionárias, pelos órgãos regulamentadores, enfim. Pois bem, é notável que os carregadores que empregam esses conversores bidirecionais de potência possuem diversas vantagens em relação ao fluxo de potência, mas também é explicitado
a necessidade de projetos de alta qualidade para esses conversores, assim como novas noções de trabalho e grandes esforços por parte do projetista em fornecer ferramentas para o trabalho com esses conversores, né? Pois bem, focando na exemplificação dessas topologias de conversores, o próximo tópico se destaca por ser o tópico do conversor Deb, né? Que também é elucidado por esse autor que eu acabei de referenciar, que é o Murat Yılmaz. Pois bem, como evidenciado anteriormente, o fluxo bidirecional pode proporcionar diversas vantagens para o consumidor e para a rede elétrica. Assim, as estruturas de conversores bidirecionais de potência responsáveis por essa integralização das baterias veiculares e fontes geradoras de energia com rede elétrica são diversas, e cada uma possui uma aplicação que deve ser estudada. Esses conversores são definidos como equipamentos eletrônicos que operam transferindo potência de entrada para saída ou da saída para entrada, que podem ser expostas como modo A para B e modo B para A. É, Diante desse contexto, um outro autor que eu pesquisei bastante também, que, que contribui bastante para vários artigos, né? A referência desse autor você encontra em vários artigos, que o nome dele é Karchenas, né? Ele destaca a topologia desses conversores do Octave Bridge, que é bastante utilizado para o estudo desses conversores, né? A topologia que ele estuda é a DEB, faz parte da família de conversores isolados bidirecionais de potência, que tem por vantagem a isolação galvânica, instalada por um transformador de alta frequência. Essa topologia é a mesma explicitada na introdução desse trabalho, que eu, que eu falei anteriormente. E em Karchenas ele faz a seguinte exposição acerca das vantagens e desvantagens desse conversor DEB. Pois bem, comparando, isso é uma citação dele. Comparando os conversores PWM comutados tradicionalmente e conversor de mudança de fase geralmente tem maior corrente circulante, portanto, mais perdas de condução. No entanto, como a frequência de comutação aumenta, a redução das perdas causada pela comutação da chave supera as perdas de condução e, portanto, a eficiência geral melhora. Algumas das vantagens desses conversores podem ser listadas abaixo. Pois bem, nessa topologia, cada conversor fornece uma forma de onda CA, ou seja, corrente alternada, com valor de pico próximo à tensão CC em seu terminal. Portanto, o estresse de tensão em cada chave é limitado ao nível de tensão do barramento. Já é um aspecto de projeto que a gente tem que cuidar, né? Qual que vai ser a tensão no barramento CC? As tensões atuais de todas as chaves de cada lado são quase praticamente iguais, né? Porque a gente configura para que esses conversores operem com, a gente chama assim, dead band, né? Uma zona morta, né? Que eles não conduzam ao mesmo tempo. Porque se o conversor, as chaves do mesmo braço da ponte, né? Que é dual octave bridge, né? São dois braços em uma ponte em H, então cada braço possui dois interruptores, né? Se esses interruptores conduzirem ao mesmo tempo, ocasionando um curto-circuito, podendo degradar o conversor, podendo fazer ele perder a funcionalidade dele, né? Vamos dizer assim, né? Não há necessidade de elementos ativos ou passivos adicionais para a comutação das chaves. Então, apenas um circuito de comando que você pode controlar através de um DSP, de um microcontrolador, algo que você encontra normalmente para ser estudado nos periódicos, né? Você já basta implementar um tipo de microcontrolador desse que você consegue comutar as chaves sem nenhum circuito adicional, apenas ligando o conversor e plugando esses circuitos de comando lá, né, nas chaves. O transformador possui uma estrutura simples que simplifica as tarefas de projeto e fabricação desse conversor, por isso que é bastante utilizado. Outra característica importante é o comportamento dinâmico rápido devido à falta de recursos adicionais dos componentes ativos. É, na, Aqui ele diz que na prática, né, as condições de comutações suaves são limitadas através da taxa de variação da mudança de fase. Outra vantagem, métodos de controle bem conhecidos como controle de modo de corrente média e controle de pico de controle são aplicáveis a isso. Então é um pouco menos robusto e mais simples, né? Aqui,
ele cita também que outras técnicas de controle que incluem o ciclo de trabalho, como segunda variável de controle, também são possíveis. Isso dá outro grau de liberdade para melhorar o desempenho do conversor, né? Ele também cita algumas desvantagens, como sendo as correntes que fluem no barramento CC contêm alto conteúdo de ondulação harmônica, portanto, a, a, a apropriação de circuitos de filtragem são necessários, né, porque a harmônica é o grande vilão, né, do fator de potência das nossas redes elétricas, né. É necessário um controle adequado para evitar a saturação da corrente contínua em ambos os lados das chaves, né, pois há uma capacidade de bloqueio dessa corrente para os enrolamentos do transformador. O transformador é o transformador de alta frequência, então ele funciona através de correntes alternadas. Semelhante a muitas outras topologias, o conversor pode perder a comutação suave em cargas de condução leve, ou seja, sem carga. O controle é altamente sensível e pequena variação de mudança de fase, especificamente quando as tensões do barramento são altas, são notadas, né? Assim, se um controlador digital for considerado, como eu estava falando agora há pouco, um DSP ou um microcontrolador, esses temporizadores de mudança de fase de resolução alta são requeridos, né? E aí isso pode deixar a aplicação um pouquinho mais cara nesse caso. Outra desvantagem é a contagem relativa de componentes que leva tamanhos maiores, né? Maiores perdas de comutação, aumento de custo e comparação com topologias de chaves que comutam menos, né? E por fim, outro tópico nessa parte de resultados é referente à disposição dos carregadores para o carregamento, né? Que faz parte daquelas hipóteses que eu tinha citado antes, né? Pois bem, nos veículos elétricos, o carregamento das baterias desempenha um papel importante na viabilização da mobilidade elétrica, né? Vez que quanto melhor, mais eficiente e mais rápido, maior será a aceitação desses consumidores para a mobilidade elétrica. Assim, pode-se elencar dois tipos de carregadores em relação à sua estrutura de carregamento e aos componentes utilizados. Esses carregadores distinguem-se entre off-board e on-board, que eu tinha listado anteriormente. Os carregadores off-board envolvem a utilização de componentes de carregamento externos, como eletropostos, estações de carregamento pública ou privadas. Os carregadores on-board referem-se aos carregamentos empregados internamente ao veículo. Pois bem, mais uma vez, uma citação de Murat Yilmaz no seu estudo, que foi o mesmo que eu referenciei após, logo atrás. Ele diz: para minimizar o peso, volume e custo, foi proposto a integração do carregamento como função no sistema de acionamento elétrico. A integração de carregador foi desenvolvida pela primeira vez em 1985 e patenteada por Ripple e Cocconi em 90, 92 e 94. A função pode ser integrada se o carregamento e a tração não forem simultâneos. Em carregador integrado, o motor de enrolamento são usados como indutores de filtro ou como um transformador isolado, e o inversor de acionamento do motor serve como um conversor CA-CC bidirecional de potência. A vantagem mais importante é que o baixo custo de alta potência para recarga rápida bidirecional pode ser suportada como fator de potência unitário, ou seja, a potência que eu estou consumindo eu tô, eu tô passando para o carro, né? A- assim, a complexidade de controle e hardware extra são desafios para a implementação em produtos comerciais. O sistema combinado de acionamento motorizado e recarga de bateria baseado em motor de indução é altamente usado pela Ford Motor Company, que é a Ford que a gente conhece usualmente, né? Um carregador integrado, não isolado, baseado em uma corrente alternada de enrolamento dividido pelo motor, será utilizado na indústria automotiva, né? São os utilizados na indústria automotiva. Na Ford, né, são utilizados em algumas aplicações para scooters elétricos e veículos de duas rodas, né? Essa explanação é acerca do carregador on-board, né, do integrado ao carro, né? E para os carregadores off-board, o autor destaca o seguinte: os sistemas de carregamento condutivo usam o contato direto e um cabo entre o conector do veículo elétrico e a entrada da carga, né? Que foi aquilo que eu falei para você
que eu tinha falado antes do plug, né? O cabo pode ser alimentado por uma tomada elétrica padrão ou uma estação de carregamento. E já existem vários postos de cobrança no mercado. Veículos como Volt, como Chevrolet Volt, Tesla Roadster, usam carregamento de nível 1 e 2 com infraestrutura básica, né, que é a questão da potência transferida, né. O carregamento condutivo também é empregado no Nissan Leaf, no Mitsubishi i-MiV, que usam estrutura básica ou carregamento off-board dedicado para eles, né? Aquela questão lá que eu falei de cada montadora ter um tipo de carregador, ter um tipo de plug que dificulta, né, a implementação dos carregadores off-board como eletroposto, no caso da FMS, que eu tinha falado anteriormente. E a principal desvantagem dessa solução para o mercado, né, é que o motorista precisa conectar o cabo, né, que ele precisa descer do carro para conectar o cabo. Então, é um problema convencional que acontece. É, Finalizando essa parte, né, de estruturação dos resultados que a gente conseguiu durante o trabalho, né, pode-se ter alguns pontos envolvidos no carregamento de veículos elétricos, como motivação para expandir a mobilidade elétrica, as tecnologias de conversores bidirecionais usadas e quais os desempenhos das mesmas envolvidas no tipo de carregamento, tipo de carregador para as baterias veiculares. É, Pois bem, agora, dito isso, né, elencados os resultados, a gente expôs alguns tipos de conversores, qual era o futuro da mobilidade elétrica e como que esses conversores são empregados e onde que são empregados nos carregadores que eu acabei de citar, né? Agora, a gente vai entrar num capítulo, né, vamos dizer assim, de discussão, né? Discussão sobre esses resultados e todo fruto de toda essa pesquisa que foi feita durante a disciplina do professor Wilson, né? Pois bem, no âmbito da busca por soluções inovadoras na promoção da mobilidade elétrica sustentável, os veículos elétricos emergiram como uma resposta eficaz e ecológica consciente aos desafios enfrentados pela indústria automobilística, que são as regulamentações de emissão de gás carbônico, potência, ruído, entre outros. Todavia, o avanço em larga escala desses veículos não se resume apenas ao aprimoramento das baterias e da alta capacidade, mas também da infraestrutura de recarga que sustenta essa tecnologia. Pois bem, durante essa discussão foram abordados os principais os princípios subjacentes ao funcionamento desses conversores, seus benefícios, os desafios, as possíveis aplicações e com um enfoque especial na gestão de energia, né, e como fazer essa integralização do veículo à rede do veículo, à rede ao veículo, das energias renováveis, da rede distribuída, enfim. E a gente destacou que a hipótese mais promissora para a mobilidade elétrica é a adoção dos carregadores inteligentes integrados, chamados on-board, né, dentro dos veículos. Isso proporciona a conveniência do carregamento em vários locais, não precisando ficar atento àquela questão da disponibilidade de carregadores off-board, dependendo do veículo que você compra, né, juntamente com a capacidade de injetar energia de volta à rede, promovendo um futuro de transporte mais limpo e mais sustentável. A questão da bidirecionalidade ajuda não só a manter a estabilidade da rede, assim como a gestão inteligente da energia. Essa tecnologia vai em direção à integralização de energias renováveis, vez que podem ser adicionadas ao carregamento das baterias, né? Essa energia renovável, essa rede distribuída. Em conjunto, é necessário manter as conformidades de instalações conforme as normas e padrões exigidos pelas concessionárias e pelo órgão regulamentador, né, que é a ANEEL, né? Sendo que se trata de uma tecnologia inovadora que ganha espaço no mercado a cada ano. As questões de gerenciamento de energia, inovação e integração de energias renováveis, melhoramento da eficiência nas cargas e recargas de baterias devem ser estudadas e postas à prova em forma de trabalho, de publicações, normas de instalações de conversores, enfim. E esses resultados devem ser expostos, né, para as montadoras, para as empresas que fornecem energia, para que isso seja regulamentado, porque a gente não pode simplesmente jogar uma tecnologia no mercado sem ter nenhuma aprovação do que ela é capaz, de como ela pode ajudar ou não a distribuição de energia, né, o carregamento das baterias, enfim.
Assim, o intuito desse estudo era trazer ao leitor conhecimento acerca da importância da eletrônica de potência, né, para a integralização desses conversores bidirecionais, que esses conversores bidirecionais sejam integrados da maneira mais rápida no dia a dia, né, que possa fazer parte da vida das pessoas do mundo inteiro. Com isso, o objetivo da pesquisa de propor soluções de carregamento de baterias veiculares e expor esse tipo de tecnologia foi alcançado. Pois bem, como conclusão de tudo isso que eu acabei de falar, né, deu um vídeo de 45 minutos aqui, e deu elencando todas as minhas possibilidades de ideia, né, tudo que eu havia sentido e adicionado ao meu conhecimento acerca desse assunto até o dia de hoje. Pode-se notar que a crescente adoção de veículos elétricos impulsiona a necessidade de atualizar a infraestrutura elétrica urbana para acomodar essa demanda, né? A eletrônica de potência é fundamental para desenvolver esses conversores bidirecionais de potência, que abordam desafios de qualidade de energia na rede devido ao carregamento desses veículos elétricos, né? Eles que fazem tudo isso, né? Então a eletrônica de potência tem que, como função, propiciar que esses conversores sejam mais eficientes, né? E a gente vai conseguir isso. Esses conversores também desempenham um papel fundamental na eficiência energética e na integração dessas energias renováveis, embora possa haver situações que não sejam necessários esses conversores bidirecionais, né? Mas na maioria das aplicações, incluindo armazenamento de energia elétrica, veículos renováveis e veículos elétricos e energias renováveis, depende dessa integração desses conversores eficientes das diversas várias fontes de energia, né? E para finalizar, a pesquisa envolveu a coleta de dados de várias fontes, incluindo experiência prática. A conclusão aponta que a melhor abordagem, né, para o carregamento das baterias em veículos elétricos é a topologia on-board com fluxo bidirecional de potência, permitindo a integração desse carregamento das baterias e das energias renováveis, flexibilizando e deixando mais eficiente o sistema. É, Pois bem, a importância da eletrônica de potência foi destacada na mobilidade elétrica, né? Esse era o meu objetivo e conseguimos alcançar isso. E, e foi fornecido, né, novas perspectivas sobre a gestão energética do Brasil, principalmente do Brasil não, né, do contexto mundial em geral, e, e que os conversores promovem a sustentabilidade e a eficiência energética. E por, por, por isso é só, né, por hoje é só. Esse vídeo ficou bastante longo, espero que tenha ficado claro algumas questões. Peço desculpas caso a minha dialética, né, minha fala tenha atrapalhado algumas questões, mas estou disposto a discutir em qualquer momento, e agradeço a compreensão, agradeço as aulas, foi de muita importância, né, no meu desenvolvimento acadêmico. E logo eu que daqui a pouco estou saindo da faculdade, da universidade, com certeza a disciplina me ajudou a ter uma visão mais ampla, rígida e de como se portar, né, no meio, no meio do mercado de trabalho, né? E ter um pouco mais de ética, de compreensão, saber o que fala, enfim. Agradeço, professor, pelas aulas e até logo. Obrigado.